Seja bem-vindo, família Kids, à nossa aula de número 41. E esse mês nós estamos com o tema O Fogo do Espírito Santo arderá continuamente. O fogo do Espírito Santo não é feito pela mão de homens. Esse fogo não queima as pessoas. Esse fogo não se apaga. E você precisa ensinar as crianças o nosso tema desse mês, para que elas venham ter conhecimento entre o fogo estranho e o fogo celestial, que esse sim purifica, restaura, cura, e eles já podem ter acesso ao fogo do Espírito Santo. Tem crianças que já podem ser batizadas pelo fogo do Espírito Santo, porque há liberdade entre o céu e o reino espiritual Kids. Então, tias, eu conto com você para esse mês, junto a contribuirmos com o Ministério Infantil. E para essa dinâmica, nós estamos com a palavra de Hebreus, capítulo 4, verso 12, que fala que a palavra de Deus é mais viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada com dois gumes. Pois é, tia. Se fosse só um gume, era uma peixeira, né? Mas é uma espada. Quando você ministra na vida da criança, você recebe também. Quando você estuda para ensinar as crianças, você está aprendendo também. Então, por isso que Deus fala que é uma espada de dois gumes. Tanto você ministra, tanto você ensina, como você se alimenta. E vamos agora para a nossa dinâmica para as crianças de 3 a 5 anos de idade e vamos ministrar com as crianças esse versículo, justamente para falar que a palavra de Deus é viva e eficaz, porque o fogo do Espírito Santo é vivo e eficaz porque purifica, limpa, lava e nunca se apaga. E para essas crianças nós vamos estar ministrando a seguinte dinâmica. As crianças de 3 a 5 anos de idade, você vai começar a ensinar a elas qual é o símbolo que representa o fogo estranho e qual é o símbolo que representa a presença do Espírito Santo. E para isso você vai mostrar às crianças esse recurso visual. Aí você vai mostrar, criança, esse daqui é um símbolo do fogo estranho. Você está vendo que é uma bebida, né? Esse outro símbolo é o quê? É bombas. Geralmente no mês junino as pessoas jogam fogos, mas nós não precisamos jogar fogos para fazer barulho. Nós precisamos do silêncio, do secreto do Espírito Santo, que vem com línguas de fogo, línguas repartidas como de fogo. E esse é o fogo feito pela mão de homens, que ele queima pessoas. Esse é o outro símbolo, representado também nesse mês, que as crianças precisam ter conhecimento. E esse outro aqui é a continuidade dos elementos do fogo estranho. E não faz parte da nossa cultura, dos nossos princípios e valores cristãos. Então, tia, esse tema está fazendo referência com o dia 4 de junho de 1943, foi impresso a primeira Bíblia na América. E então nós entendemos que Deus já começou a trabalhar justamente no mês de junho para revelar às pessoas, para revelar a nós que o verdadeiro fogo, ele está na palavra de Deus. Então eu vejo uma unificação, eu vejo uma revelação do Senhor com essa data. Então lembre para as crianças que no dia 4 de junho, essa data ficou marcada porque foi impressa a primeira Bíblia na América, para as pessoas começarem a entender e ter conhecimento que a palavra de Deus, ela vinha ser revelada para todos nós, para conhecermos a verdade. Tá certo, tia? Então, dando continuidade agora, vamos falar sobre os 7 símbolos do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo. E o primeiro, que você pode pegar essa daqui, essa imagem, esse recurso visual que vai estar lá nos comentários e falar, olha aqui, crianças, esse fogo representa um fogo. Mas você olhando assim, você dá para identificar se é o fogo estranho ou é o fogo do Espírito Santo? Não dá, né? Porque não tem nenhuma característica, não tem nada que possa dizer como é que nós vamos ser enganados.
Mas o fogo do Espírito Santo, ele tem outras características que podem contribuir demais. O primeiro, a representação do fogo do Espírito Santo, que são 7, você começa com a água. O primeiro, número 1, é a água. E aí você pode ilustrar por que a água, tia? Eles vão perguntar com certeza. Porque a água lava, purifica, transforma, sacia nossa sede, a sede do Espírito Santo. O segundo elemento importante do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo, é o vento. Olha aqui a nuvem, olha aqui o vento, né? E o vento vem para balançar a natureza, as flores, a grama. Esse é o segundo elemento, crianças. E o terceiro elemento, tia? Aí sim, o terceiro elemento é o fogo. Esse não vai se apagar. Esse fogo não é feito pela mão de homens. Esse fogo, ele limpa nossas vidas. Esse fogo nos deixa mais próximo de Deus. E isso deixa ficamos mais próximos do Espírito Santo, mais próximos, semelhante da imagem de Cristo. E o quarto elemento é o Espírito Santo, representado por um pássaro. Esse pássaro representa a paz, a leveza, a presença de Deus em nossas vidas. O sexto elemento é o selo. Nós somos selados com o fogo do Espírito Santo. E para ilustrar bem esse número 6, você vai pegar tinta guache, tinta guache vermelha, vai pintar o seu dedo, a sua digital, o seu polegar. E cada criança vai vir com o polegar e você vai selar com um pouquinho de tinta guache. E aí você vai ilustrar. Olhe, crianças, vocês estão sendo selados com a presença do Espírito Santo através do sangue de Jesus. É o sexto elemento. Esse é o selo que nunca mais nós perdemos. Deus nos selou dizendo que nós somos dele para sempre. Ah, eu pulei o número 5, tia. 4, 5. O quinto é o azeite. Aí eles vão perguntar, o que é o azeite? Azeite é a mesma coisa que óleo. Lá na palavra de Deus, algumas traduções falam óleo, outras traduções falam azeite. Então você vai ilustrar aqui o número 5 com o azeite. E se você tiver, você puder levar um pouquinho de óleo de comida para mostrar. Criança, azeite é óleo, tá aqui o óleo. Quem quer pegar no óleo? Esse óleo, ele nos deixa mais brilhoso. A gente fica assim mais bonito, parecido com Jesus. Você pode estar acrescentando na sua aula as expressões visuais, as expressões faciais, as expressões também com suas mãos. E por último, o sétimo elemento somos eu e você, um menino e uma menina. Jesus nos fez semelhante a ele para que nós fôssemos bem parecidos, assim, bem bonito com ele. Esse é o último elemento que representa o fogo do Espírito Santo. E para essa atividade, nós vamos dar a ele para construir uma coroa para eles colorir o fogo do Espírito Santo. Você vai pedir para a criança colorir e depois você vai colocar na cabeça da criança, porque o fogo do Espírito Santo nos batiza com fogo. Mas o que é que a criança vai precisar fazer para ganhar uma coroa? Aqui na Terra nós já precisamos, crianças, começar a já buscar a nossa coroa. Precisamos fazer alguma coisa. A coroa não vem de graça. Você pode estar explicando para ele que na cruz foi de graça, mas nada é pela graça, mas nada é de graça. Então ali foi pago um preço de sangue, mas aqui nós precisamos pagar nosso preço também. E que preço é esse que nós precisamos pagar para ganhar nossa coroa? E você vai perguntar a ele, você acha que a coroa precisa ser comprada com dinheiro? Você acha que a coroa precisa ser comprada com um brinquedo? Você acha que a coroa precisa ser comprada com o quê? A coroa que nós vamos ganhar, ela precisa ser comprada com lendo a palavra de Deus. Mostra esse recurso visual que vai estar lá nos comentários. Também orando. Você já orou hoje?
Você não orou quando você acordou? E quando você foi dormir, você orou? Pois é, crianças, nós precisamos orar. Orar é conversar com Deus. Nós podemos orar agora e Ele vai nos ouvir. Aí, quando você lê a palavra, você não sabe ler a palavra, então você vai colocar no YouTube para ouvir a palavra. Então, lá no YouTube tem palavra para ministério infantil, tem palavra para criança, tem no Google outras palavras que você pode estar botando no áudio para você ouvir, e tem também o papai e a mamãe para contar a historinha da palavra. Mas você precisa ouvir a palavra. Tia, sempre leve sua Bíblia para a sua aula. Porque é importante que a criança visualize de onde você está tirando essa informação, para que ela não entenda que essa informação é da sua cabeça, é ilusão. E então nós precisamos fechar todas essas brechas para as crianças entender que todo o nosso recurso é tirado da palavra de Deus. E assim você vai começar a educar, a doutrinar as crianças para quando vir para a sala do Ministério Infantil, levar a Bíblia. E em seguida, sim, orar, já falei, pulando aqui. E agora, e a outra coisa que nós precisamos fazer para ganhar a nossa coroa? Ir para o culto Kids. Você tem vindo para o culto Kids? Ou você fica lá no culto dos adultos? Você não quer vir para o culto? É sim, tem crianças que ficam chorando para não vir para o culto Kids. E então você começa a falar, aqui é muito legal, aqui nós temos dinâmicas, nós temos a palavra de Deus, a gente chora, a gente ri, a gente brinca de forma livre com o Espírito Santo, a gente brinca com a palavra de Deus, a gente tem fantoche, nós temos lanche. Você começa a dizer várias qualidades que tem dentro do seu ministério infantil, tá bom? E no final, aí sim nós ganhamos o quê? A coroa do Espírito Santo. Esse recurso, mais uma vez, está lá no comentário para você imprimir e construir junto com as crianças. Aí no final, sim, você vai ganhar sua coroa, a coroa do Espírito Santo. E aí você pode entregar a criança, deixar ela colorir do jeito que ela quiser e sim, ela fazer e levar para casa esse recurso, tá, tia? As crianças de 6 a 7 anos de idade que já estão ali sendo alfabetizadas, elas já sabem ler, você vai representar a Bíblia, que é justamente o que eu falei no dia 4 de junho, que foi feita a primeira impressão lá na América, e você vai entregar esse recurso, né? É uma tarefa em formato de uma Bíblia branca, e você vai entregar vários foguinhos. Você vai entregar o fogo da água, você vai entregar o fogo do pássaro, para ela colorir, você vai entregar o fogo do azeite, enfim, cada fogo vai ter um elemento do vento, um elemento do Espírito Santo, o selo, o fogo e por último eu e você. Essas crianças elas vão colorir e em seguida você vai pedir para elas colar aqui dentro. Essa é a Bíblia e elas vão levar essa Bíblia para casa. E peça para elas colarem lá no quarto delas, para nunca mais ela esquecer. Todos os dias, criança, quando você se acordar, você vai olhar lá para a sua Bíblia, colada lá no seu quarto, na cabeceira de sua cama, e você vai lembrar que nunca mais eu vou esquecer que esse fogo não é estranho. Porque nós precisamos fazer isso com nossas crianças. Essa é uma forma de ensinar as crianças para elas não esquecer nunca mais quais são os elementos do fogo do Espírito Santo. E as crianças de 8 a 12 anos de idade, nós vamos entregar realmente assim, essa figura de um fogo. Cada criança vai ganhar um elemento, uma imagem dessa, e você vai perguntar a ela qual desses elementos ela gostaria de ganhar do Espírito Santo. Qual do fogo estranho você já peça para ela esquecer. Em seguida, quando você ministrou, ensinou qual realmente os elementos do Espírito Santo na vida das crianças, aí você vai entregar e você vai dizer qual desses elementos do Espírito Santo você gostaria de ter. O selo, o azeite ou todos. E se ela disser todos, então ela tem que escrever aqui ou aqui. E você vai perguntar por que você quer todos os selos do Espírito Santo. E deixa as crianças pregar, ministrar
para saber se você, ali é uma forma que nós encontramos de mensurar o conhecimento que é ministrado no Ministério Infantil. E até porque você começa também a doutrinar a criança a voz, a dicção, a maneira de se expressar quando ela lê a palavra de Deus. Em seguida, você vai pegar, depois que todas as crianças tiverem colocado todos os elementos aqui, o selo, eu e você, ou se ela preferir, a tia, eu quero o azeite. Por quê? Porque o azeite, ela vai explicar, é a presença do Espírito Santo, eu quero que o Senhor extraia mais de mim, a presença dele, perfumada. Deixa as crianças desenvolver a criatividade delas. Aí você vai construir uma cartolina, ou se no seu Ministério Infantil tiver um quadro, aqui nós temos um quadro grande e onde todas as crianças vão colar no cartaz. Se você não tiver quadro, pode ser um cartaz. Todas as crianças vão colar esse fogo tudo junto, tudo próximo. E depois que todo mundo colar, você vai dizer, olha aí, criança, quando nós se juntamos um fogo com outro fogo, vira uma fogueira celestial. E esse fogo destrói todo o mal do nosso adversário, do nosso inimigo. Nós precisamos estar unidos para queimar tudo que não presta, tudo que não provém do Senhor. E aí, tia, você gostou? Eu espero que essa aula contribua bastante para a sua vida ministerial e a vida de suas crianças também. E agora chegou a hora de você praticar essa aula. Até a próxima aula. Tenham uma boa ministração, que o Espírito Santo use grandemente aí no seu ministério. Beijo. Tchau, tchau.